Já imaginou realizar investimentos em ações que possam ter retornos de 100% em poucos minutos ou horas? Sem alavancagem, com diversas oportunidades ao mesmo tempo e ainda por cima ganhando em dólares? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou abrir a cabeça de vocês para um novo universo de investimentos no mercado de renda variável. Fala galera, meu nome é Lucas Marim e esse é o canal do Marim Trader, o principal canal sobre trading nos Estados Unidos para brasileiros, com foco principalmente em penny stocks, que é o tema desse vídeo de hoje. Se você já investe em ações, sabe do famoso bordão, compre na baixa e venda na alta, certo? Ou seja, quanto mais barata a ação, é melhor para comprar? Com essa mentalidade, o ideal é sair comprando as ações que custam bem pouquinho, certo? Elas têm mais chance de valorizar. Cuidado, se as ações estão custando tão pouco, é porque tem alguma coisa de errado com ela. E eu vou dar um exemplo palpável para vocês e me perdoem para os comprados nessa ação. A Oi, por exemplo, é uma empresa super conhecida no Brasil, mas que há uns bons anos vem passando por dificuldades financeiras. Veja o gráfico dela. Pelo que vocês podem analisar, ela é uma empresa que há 8 anos custava mais de R$80, chegou a bater 0,50 centavos, uma queda de mais de 99%. E hoje está custando aproximadamente R$2,50. E vocês podem ver que em 2016, mais de 5 anos atrás, ela fica passeando entre os R$0,50 e R$4. Mas espera, de 50 centavos a R$4 são mais de 700% de crescimento. Sim, é tudo isso mesmo. E pera, custa apenas R$50 para eu poder comprar um lote cheio? Sim, é isso mesmo. R$50 não é 50 centavos? R$50. É que o lote cheio é 100 ações vezes. Pois é, só que no Brasil podemos contar nos dedos ações que se enquadram nesse perfil. E além de tudo, elas não se movimentam rápido no mesmo dia, pois tem muita gente querendo comprar e vender nos mesmos preços. E existem muitas ações disponíveis no mercado para serem negociadas. O tal do free float, que eu vou fazer um vídeo específico sobre esse tema. Então, a ação praticamente não se mexe muito ao longo do tempo e é muito entediante. Agora, imagine um mercado onde existam mais de 10 mil ações que possuem este comportamento, mas possuem volatilidade absurda, podendo sair de 50 centavos para R$4 em poucos minutos. Esse é o mercado de penny stocks americano. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que penny stocks é um nicho de mercado que foco no meu day trade e onde eu encontrei a tão falada consistência e as melhores oportunidades de retorno. E com as melhores probabilidades, pois todas seguem padrões específicos que vêm se repetindo há muitos e muitos anos, mas existem riscos como qualquer outro ativo em renda variável. Então vamos lá. O que são penny stocks? Por definição, penny stocks são ações de uma empresa pequena que é negociada por menos de $5 por ação. Embora existam inúmeras penny stocks listadas na NYSE e na Nasdaq, a grande maioria delas são negociadas através do mercado de balcão, as OTCs, onde as principais são OTCBB, que é o OTC Bulletin Boards, e a OTC Markets Group. Não existe nenhum trading floor para OTCs. Todas as negociações são realizadas eletronicamente. No passado, penny stocks eram consideradas empresas que custavam menos de $1, mas a SEC, a CVM americana, modificou a definição para incluir todas as ações que são negociadas a menos de $5, sejam listadas ou não. Agora, vamos falar sobre o perfil dessas empresas. Grande parte dessas empresas que são penny stocks, elas são 1. Empresas com dificuldades, empresas que já foram grandes um dia, mas que passam por dificuldades ou até processos de recuperação judicial e falência. 2. Startups de tecnologia, empresas em estágio inicial que abrem capital em busca de financiamento para seus projetos. 3. Empresas de biotecnologia. São empresas cuja missão é desenvolver uma nova droga e realiza inúmeros testes que precisam de financiamento, a fim de conseguir uma futura aprovação do FDA, que é a Anvisa americana. E 4. Startups de setores novos. As principais empresas do setor de cannabis e Bitcoin são hoje penny stocks e são um dos setores mais aquecidos para se negociar deste nicho. Agora vamos falar sobre a volatilidade das penny stocks. Penny stocks são normalmente empresas em crescimento ou em dificuldade, mas o que elas possuem em comum é uma quantidade limitada de recursos e dinheiro. Já que são empresas pequenas e normalmente em dificuldades, elas se encaixam melhor para investidores mais agressivos, com alta tolerância a riscos. Elas possuem alta volatilidade, ou seja, podem subir muito ou cair muito rápido. E aqui estamos falando de muito mesmo.
Existem ações que sobem mais de 1000% em apenas um dia, como tem ações que caem 90% em apenas um dia. Então, da mesma forma que existem muitas oportunidades, existem muitos riscos. Mas, com muito estudo e preparo, é possível ter todas as probabilidades a seu favor e poder ser muito rentável e consistente nesse mercado. Mas como assim? Sobe 1000% num dia? É que muitas dessas empresas custam menos de 1 centavo, chegando a custar 0,005 centavos. Às vezes o spread, que é a diferença entre o melhor comprador e o melhor vendedor, pode chegar a 10%, 20%, o que torna essas ações muito voláteis. E se soubermos aproveitar a ineficiência desse nicho, as oportunidades de retorno são absurdas. Agora, vamos falar sobre a tendência primária dessas ações. Diferente das blue chips, que tem como tendência primária o crescimento, a tendência dessas empresas é de queda. Então, mais de 95% das ações tendem a zero. Então, não considere as penny stocks como investimento, e sim como ativos ótimos para se tradear no curto prazo. Day trade, swing trade, mas nunca mais de um mês. Por quê? Porque quase todas essas empresas tendem ao fracasso. Mas por que elas tendem ao fracasso? 1. Falta de informações disponíveis para o público. As informações que existem, quando existem, elas não são necessariamente confiáveis. 2. Sem requisitos mínimos. As OTCs possuem menos requisitos ou nenhum requisito de prestação de contas com os investidores, o que as torna muito arriscadas para alguns investidores que não têm esse apetite. 3. Falta de histórico. Muitas dessas empresas podem ser muito novas ou aproximando da falência. Essas empresas normalmente não possuem histórico de resultados, portanto é difícil de determinar o potencial dessa ação e o preço delas também. 4. Falta de liquidez. São ações que possuem menos liquidez se comparadas com empresas de grande porte. Portanto, dependendo do volume financeiro que se deseja operar, pode se tornar um pouco mais complicado para vender suas ações. Além disso, isso torna essas ações mais suscetíveis à manipulação, pump and dumps, que eu vou falar num vídeo logo mais, e por isso a fama negativa dessas ações, representando em alguns filmes famosos, e eu irei fazer um vídeo sobre isso, que é o Lobo de Wall Street. Agora eu vou trazer para vocês exemplos de penny stocks para ilustrar um pouco para vocês e vou mostrar alguns gráficos de algumas ações para vocês entenderem o comportamento delas. O primeiro exemplo que eu quis trazer para vocês é de uma empresa famosa e grande que por motivos financeiros acabou entrando em falência e sendo delistada da NYSE. É a da empresa de locação de carros Hertz, que é conhecida aí no mundo todo. Em meados de 2014, ela custava por volta de 97 dólares e de lá para cá vem em queda livre, tá chegando a bater 20 dólares por volta aí de meados de fevereiro de 2020, que é quando teve o Covid. E o Covid, ela teve uma queda brutal, chegando aí a 2, 3 reais, chegando até 1 real na verdade, e entrou no universo de penny stocks. De lá para cá, ela tem andado de lado, com movimentações bem pequenas, de certa forma tem uma variação alta, mas bem pequena, até por volta de novembro, ela tem entrado, de 2020, ela tem entrado no universo de OTCs, o mercado de OTCs, porque ela foi delistada. E aí a gente vai até para o gráfico, que foi no dia 2 de novembro, que ela foi delistada, né, o primeiro dia de negociação, e aqui vale uma mensagem importante. Todas as empresas que estão em pedido de falência, elas têm um Q na frente aqui do código, então ela está claramente para o público mostrando que ela está em falência e as pessoas continuam negociando porque existe muita oportunidade. Deem uma olhada nessas altas, tá? Se eu pegar daqui para cá, a gente está falando de um mês, 385%. Em algumas semanas, praticamente, uma alta aqui de mais de 162%. Em 2 dias, uma alta aí de 48%. Então tem muita oportunidade no mercado de OTCs. Esse tipo de gráfico, ele não é o gráfico que eu mais opero, tá? Ele é um mercado que vocês podem ver, uma ação que na verdade já está muito lateral, né? Embora ela tenha muita oportunidade aqui nesse espaço de tempo, ele não é o tipo de comportamento que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, que são as ações que têm supernovas, que é as ações que eu mais opero nesse mercado. Agora eu vou mostrar para vocês o exemplo do comportamento das ações, né, de penny stocks, principalmente no mercado de OTCs, que eu normalmente opero, que são ações que têm um movimento que chama supernova. O que é a supernova? É quando uma ação, ela literalmente sai de um movimento totalmente parado, de pequenas variações dentro do mesmo preço, para um estouro, que acontece em poucos dias, como esse caso aqui, que subiu 700% num dia, ou
Se você falar em poucas semanas, mais de 1.200%. É esse tipo de comportamento que eu procuro nas ações para poder encontrar os melhores pontos de entrada e pontos de saída de acordo com a minha estratégia. Então, só para vocês entenderem até o visual um pouco do que eu monitoro. Então, essa aqui é uma ação de uma empresa de Bitcoin, que eu vou usar como exemplo aqui para mostrar, mas vocês podem ver aqui todo o meu screener, né, que é toda a forma que eu monitoro todos os ativos que estão sendo negociados, e esse foi negociado na última sexta, foi como fechou. Então vocês vão ver que tem ação que caiu 50% num dia, muitas ações que fazem parte, a gente está falando de mais de 10 mil ações que pode gerar oportunidade de negócio, isso que é o maravilhoso disso, e também ações que subiram 260%, 215%, 177% em um dia. Então, pegando essa ação como exemplo, vamos pegar um gráfico dela um pouco mais longo. Então aqui eu estou com um gráfico de 4 horas, vamos ver o período diário dessa ação, como ela se comportou nos últimos anos, né? Vamos ver se dá para pegar até o mensal. Então, ó, vocês veem que essa é uma ação de 2010, que ficou parada totalmente, e em algum motivo específico, por alguma data específica, ela estourou. E teve alguns estouros. Esse foi o primeiro estouro, a primeira supernova que aconteceu em 2017, então a gente está falando de uma ação que saiu de quase nada para lá em cima, então a gente está falando de 7.000%, né, aí em poucos meses, mas o comportamento dela é exatamente esse, ela fica parada, ela vem, ou ela é uma ação que ela já começa lá embaixo, ou ela é uma empresa que ela cai, como a Hertz, e ela fica nesse movimento totalmente lateralizado, baixo, mas com alguns estouros. Esses estouros é o que a gente chama de supernova e é o que a gente busca para poder operar. Então, 5 minutos não, vamos voltar para 1 hora, para o diário, desculpa. Então aqui é o movimento recente aí de supernova que essa ação teve, que ela ficou totalmente, né, lateralizada do ano inteiro de 19 e 20, e aí, por algum motivo, teve um estouro de negociação que fez ela subir aí quase 1000% em poucos dias, tá? Isso aqui são dias, e ela vem nesse movimento e depois desaba, praticamente 90% também em poucos dias. Mas é dentro desse espaço que existe muita oportunidade. Então, se eu voltar até para cá, para pegar outros exemplos, a gente pode ver vários exemplos em que esse movimento acontece. Praticamente todos os ativos, eles têm esses exemplos de ações que fazem esse movimento de alta brusca aí. Então, vamos pegar, por exemplo, essa daqui. Ó, essa daqui ela está exatamente no começo dessa supernova. Ó. Então ela saiu do período totalmente parado para 2.000% de alta. Então vocês enxergam a quantidade de oportunidade que existe nesse mercado? Então, se vocês souberem o momento certo de entrar, de acordo com os frameworks, ou seja, os setups certos de entrada, então, por exemplo, quando rompeu essa máxima daqui, é o que chamam de breakout. Olha o movimento que ela estourou. E por que ela estourou? Eu vou explicar muito isso num vídeo sobre short squeeze, mas aqui como essas empresas elas têm tendência de queda, é natural que as pessoas que estão operando vendido, e a quantidade de pessoas operando vendido é muito maior do que as pessoas apostando na alta da ação. Por quê? Porque são empresas que tendem ao fracasso. Essas pessoas que estão vendidas, elas têm muito medo do que vai acontecer com a ação se ela passar do preço que elas estão vendidas para cima. Né? E aí esse movimento acontece de alta muito forte. Então, esses são alguns exemplos que eu queria trazer para vocês, para poder exemplificar, né, mostrar, ilustrar para vocês como funciona a dinâmica desse mercado e a quantidade de oportunidades que existem nele. Nesse canal, vamos falar muito sobre penny stocks. Quero poder mostrar a dinâmica desse mercado para vocês com operações ao vivo, termos usados nesse mercado e muito mais. Então fique com calma, que a jornada do conhecimento está apenas começando. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa primeira introdução, deixem seus comentários nesse vídeo junto com as principais perguntas que vocês querem que eu responda ao longo do tempo. Além disso, não esqueçam de curtir esse vídeo e de seguir esse canal para nos dar uma força. Fiquem ligados que muitos e muitos outros vídeos virão. Até a próxima!